Tem vídeos na internet que parecem só montagem. Tem vídeos que parecem exagero, mas de vez em quando parecem gravações que deixam uma dúvida muito mais incômoda. E se dessa vez for real? No vídeo de hoje eu separei 6 registros assustadores que mostram vultos, objetos se movendo sozinhos, presenças estranhas e situações que simplesmente não deveriam acontecer. Mas antes de começar, se você curte esse tipo de conteúdo de terror, mistério, casos bizarros, já deixa o like agora porque isso ajuda muito o canal a aquecer aqui no YouTube. E se inscreva porque sempre tem vídeo novo aqui e eu tenho certeza que você vai curtir os próximos também, além desse aqui. Agora apaga a luz, se tiver coragem, e vamos para o primeiro caso. Mudar para uma casa nova costuma significar um recomeço, mas para esse casal lá de Reno, em Nevada, a nova fase trouxe algo muito diferente do que a paz. Pouco tempo depois da mudança, acontecimentos estranhos começaram a virar rotina. No início, talvez desse para ignorar, um barulho aqui, um outro ali, só que certa noite, enquanto os dois dormiam profundamente, algo dentro da casa parecia despertar. Uma cesta de roupa fechada começa a deslizar sozinha pelo chão, na direção da cama do casal. Como se isso já não fosse perturbador o suficiente, um livro foi puxado da estante por uma força invisível. O barulho acorda os dois assustados, mas foi só depois, revendo a gravação da câmera de segurança, que eles percebem que aquilo não tinha sido impressão. Mesmo assim, o marido tentou manter a calma. Talvez houvesse uma explicação lógica, talvez fosse coincidência, mas em outra noite, ruídos vindo do porão obrigaram o casal a descer para investigar. E foi ali que a dúvida começou a desaparecer. What do I know? You don't know. What if something happens and we don't have any explanation for it? Like I said last time, you don't record it, you don't... You need to explain that? That's why I'm tired. Yeah, exactly. This is the 50th freaking night in a row. Something's happened. I think you're exaggerating. Look, it's a basement. Yeah. It's a broken frame. Yeah, that happens. Jeez! What the f***? Okay, we need to go. Go. Oh, where? Go upstairs. Go upstairs. Gee, go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go. Oh! Go upstairs. Objetos começaram a cair e se mover bem diante deles, sem aviso, sem ninguém por perto, sem nenhuma explicação. Naquele momento já não parecia mais uma simples casa nova. Parecia que alguma coisa já estava morando ali antes deles. Gee, go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go. Oh! Go upstairs. Era por volta de 1h30 da manhã quando Kimberly desceu até a cozinha para fazer um lanche. A casa estava completamente em silêncio, todos estavam dormindo. Era só mais uma madrugada comum, até começar a acontecer coisas estranhas. Oh, Jesus. Jackie? Hi.
I'm gonna go back to the room. Enquanto ela mexia na cozinha, ela ouviu um som vindo da entrada. Foi algo repentino, tão inesperado que ela se virou imediatamente, acreditando que encontraria a colega de casa parada ali. Mas não havia ninguém. O momento já seria estranho por si só que havia um detalhe que tornava tudo ainda pior. Kimberly tinha 2 cachorros pequenos que normalmente corriam até a cozinha ao menor sinal de comida sendo aberta. Naquela noite eles não se aproximaram. Ficaram afastados, quietos, nervosos. Depois, Kimberly explicou que a colega estava dormindo e que ela não tinha em casa nenhum aparelho inteligente que pudesse reproduzir voz ou som daquele jeito. E a pergunta fica, se não era a colega e se não vinha de nenhum aparelho, quem ou o que respondeu à presença dela naquela noite? Oh, Jesus! Algumas histórias assustam não pelo que mostram de imediato, mas pelo que elas sugerem. Nesse caso, tudo começou de forma quase inocente. Uma babá cuidava de uma menina de 5 anos enquanto a mãe estava viajando. Nada parecia fora do normal, até a criança comentar algo sobre sua boneca favorita. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Yeah. Like you move it, or? What? When does it move? When I play hide and seek with her. Segundo ela, a boneca se mexia sozinha durante as brincadeiras de esconde-esconde. Pode soar como uma imaginação infantil, só que certas frases, quando ditas por uma criança, têm um peso diferente. Curioso e já um pouco desconfortável, o babá decide observar melhor a boneca. No começo nada acontece, mas o clima começou a mudar quando o cachorro da casa passou a encarar o brinquedo de forma fixa, como se tivesse percebido algo que ninguém mais via. Oh my god! Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Os animais costumam reagir antes das pessoas, e quando um cachorro para tudo o que está fazendo para olhar em silêncio para o objeto, isso já basta para deixar qualquer um em alerta. Mais tarde, com a menina dormindo no andar de cima, o babá relaxa no sofá quando ouve um som vindo do outro cômodo. Um brinquedo começou a tocar sozinho. Ele foi verificar e, segundo o relato, presenciou a boneca se movendo sem que ninguém encostasse nela. Naquele instante, a pergunta deixou de ser será que a menina estava inventando alguma coisa? E passou a ser outra. A boneca é só o jeito que isso encontrou de se manifestar? O que será que era aquilo? Há casas que ficam vazias por simples abandono, e há casas que ficam vazias porque ninguém quer voltar lá. Sandra resolveu gravar a antiga residência onde morou por último. Hoje, ninguém vive lá. Segundo ela, não foi apenas uma mudança comum. Ela saiu daquele lugar carregando uma sensação ruim. E não era a única. Familiares também diziam que se sentiu desconfortáveis dentro da casa. Alguns dias depois de ter ido embora, Sandra recebeu um alerta de movimentação de uma câmera que havia esquecido instalada do lado de fora. Ao conferir a gravação, viu algo inquietante.
A porta dos fundos destranca sozinha e se abre sem que ninguém apareça. No começo, ela achou que fosse uma tentativa de invasão, mas ninguém entra, ninguém sai. A porta simplesmente abre. 2 dias depois, Sandra retorna ao imóvel acompanhada do sobrinho. E é nesse momento que o lugar parece confirmar que ainda há algo ali. No one lives here anymore. It's haunted. Uma cadeira pesada cai sozinha, sem ninguém por perto. Talvez aí para alguns isso tenha uma explicação banal. Mas, para quem já viveu no local e conhece o clima daquela casa, essas imagens parecem dizer uma coisa bem clara. O imóvel pode estar vazio, mas abandonado, talvez não. Ficar sozinho em casa já é o suficiente para deixar qualquer barulho mais alto e qualquer sombra mais suspeita. Esse homem estava na sala mexendo no celular quando começou a sentir algo difícil de explicar. Aquela velha sensação de estar sendo observado. Ele tentou ignorar, pensou que fosse coisa da sua cabeça, cansaço ou até paranoia, até olhar na direção da janela. Ali, do lado de fora, havia uma figura. Assustado, ele pegou o celular para registrar tudo, mas como aconteceu em muitos desses casos, o momento exato da aparição não foi capturado como ele esperava. Só que o pior ainda estava por vir. Okay, look, I'm really tripping out now. Something was looking at me through the window, and I heard... I'm freaking out. There's something in this house with me. There's something in here. I'm telling you. No. Pouco depois, já dentro da casa, objetos da cozinha começaram a se mover sozinhos. O que antes parecia apenas uma impressão agora ganhava forma física, real e visível. E é isso que torna esse caso tão incômodo, porque ele começa com uma sensação que qualquer pessoa pode ter, mas termina em algo que não deveria acontecer de jeito nenhum. Se havia alguém observando pela janela, a grande pergunta é: aquilo ficou do lado de fora ou entrou junto com ele no momento em que percebeu sua presença? No. Alguns sons dentro da casa incomodam, outros avisam. Essa mulher vinha lidando há dias com acontecimentos estranhos. Cadeira saindo do lugar, passos no corredor, pancadas vindos do sótão. No começo, ela acreditou que pudesse haver algo escondido na casa. Ela chamou a polícia, o imóvel foi verificado, mas ninguém foi encontrado. Isso deveria ter trazido alívio, só que trouxe algo pior. Porque se não havia ninguém morando ali, então o que estava fazendo aqueles sons? Quando os barulhos voltaram, ela decidiu subir e investigar por conta própria. Foi então que viu algo impossível de esquecer. No sótão, uma figura se movia de forma completamente anormal. Não andava, não corria. Ela avançava de 4, rastejando em direção à mulher de um jeito que não parecia humano. É justamente esse detalhe que torna o caso tão perturbador.
não é só a presença de algo desconhecido, é uma movimentação errada, quebrada, incomum, quase animal, mas não exatamente. Diante daquela cena, ela fugiu em pânico. E sinceramente talvez tenha sido a única reação possível. Porque quando você chama a polícia e não encontra ninguém, mas depois encara algo que não consegue explicar, a casa deixa de ser um lugar seguro. Ela vira território de outra coisa. E depois de ver esses 6 casos, fica a pergunta: quantos deles você acha que tem uma explicação real? E quantos realmente mostram algo que não deveriam estar ali? Comente aqui embaixo o que vocês acham desses vídeos, se são verídicos, se não viram, se vocês já viram alguma coisa, ou tem algum parente ou amigo que já viu alguma coisa, deixa aqui nos comentários, eu quero ler, quero talvez trazer alguns relatos aqui no canal pra contar pra vocês também. E se curtir esse tipo de conteúdo, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, que ainda vem muita história bizarra por aí, casos estranhos, vídeos perturbadores e por aí vai. Muito obrigado por assistir, cuidado com o que pode estar te observando aí no escuro.